E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde o avanço da tecnologia fez com que as pessoas parassem de acreditar em Deus e começou a acreditar na informação. Com o passar do tempo, alguns monstros, conhecidos como quimeras, começaram a aparecer. Ninguém se sabia quem estava criando essas criaturas, e para conter esses monstros um novo exército de humanos capacitados é criado. Com isso, uma grande batalha foi iniciada. Após vários anos, muitas pessoas perderam suas vidas em meio a esse caos. Aqueles que sobreviveram tentaram ajudar, mas apenas alguns sabiam da verdade sobre essas batalhas. Os reais culpados de todos esses desastres na verdade eram os próprios deuses. No entanto, ainda existiam aqueles que lutavam contra esses deuses, um grupo de guerreiros que possuíam poderes sobrenaturais. O nosso protagonista fazia parte desse grupo. Vários monstros que só eram conhecidos nas lendas e mitos tentaram entrar no caminho deles, mas mesmo assim eles não recuavam e iam para o campo de batalha. Com o passar dos anos, algumas pessoas começaram a se aliar aos deuses e se tornar seus fantoches, mas também existem as organizações que querem proteger a humanidade, conhecidos como caçadores. O protagonista, conhecido como Yu, após 3 anos lutando com seu grupo, retorna para a cidade, com um objetivo em mente: se registrar na academia. Isso porque ele ainda não tinha o diploma do ensino médio. Para entrar nessa academia renomeada, ele esconde seu verdadeiro poder, mudando sua carta de admissão da academia, entrando praticamente como uma pessoa normal. E agora Yu, um dos guerreiros mais fortes do mundo nessa escola que treina os alunos para lutar contra os deuses. Ele está decidido que vai viver uma vida de estudante escondendo sua verdadeira identidade. Mas isso não será tão fácil quanto ele pensava, pois inimigos fortes mandados pelos deuses vão vir atrás dele. Com isso ele vai ter que usar seu poder total para sobreviver. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Jungo, um trabalhador assalariado, que apesar de não gostar muito do seu trabalho, ele tinha uma vida normal. Porém, tudo isso começa a mudar quando uma tela aparece na frente de todos os humanos. Essa mensagem é da própria Terra, falando que está trazendo notícias ruins. Ela fala que o universo determinou que a vida dela chegou ao fim, e pelos 42 dias próximos um procedimento de fechamento da Terra vai iniciar. Com isso, todos têm que seguir as próximas instruções. A partir deste momento o caos se espalha por todos os lados, pois todos ficam desesperados acreditando que esse seria o fim do mundo para todos. Pouco tempo depois aparece outra tela com uma questão para responder, e após isso várias outras questões aparecem para todos. Após Jingle responder todas as questões, ele acorda e percebe que todos os seus colegas de trabalho estavam desmaiados após responder as questões. Todos os seres humanos agora possuem um sistema de essência onde após morrer se transforma em uma bola onde se outra pessoa pegar pode se fundir com a dele ficando mais forte. Essa essência também pode ser treinada conforme coleta mais. E se quiser resolver essa situação completamente, tem que encontrar o Salvador e ajudar ele. E após alguns eventos a Terra decide que Jungo foi escolhido como Salvador, porém essa função pode mudar ou sumir. Com isso agora ele vai ter que iniciar uma nova jornada neste mundo à beira da destruição, onde ele vai ter que ficar muito mais forte, pois como agora ele é o Salvador, muitos predadores vão atrás de matá-lo e ele vai ter que aprender a lutar para ser capaz de sobreviver e salvar todo mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Ryomut, onde quando era apenas um bebê foi abandonado em uma floresta, um local de exílio onde ninguém consegue sobreviver. Os criminosos eram largados nessa floresta. Se alguém saísse vivo desse lugar, teria todos seus pecados perdoados. Ryomut nasceu com a semente das trevas. Por causa disso acreditavam que sua existência já era um pecado. Com isso ele foi deixado no reino demoníaco. Toda essa floresta era preenchida por energia demoníaca. Rapidamente o frio e a fome foi seu pior desafio, mas para sua sorte dentro do seu corpo algo como uma semente cresceu em seu coração. Após isso uma energia surgiu e preencheu seu corpo. 10 dias após ser abandonado, ele conseguiu sobreviver com a resistência que adquiriu. 10 anos se passaram e ele conseguiu se adaptar a esse novo ambiente onde ele foi criado pelas bestas mágicas da floresta. Todas bestas demoníacas dessa floresta têm um núcleo de energia, onde se ele comer ficará ainda mais forte e também recarregará seu núcleo de energia, aumentando
aumentando seu tempo de vida. Porém ele não podia comê-lo, pois como era um humano iria se tornar em um demônio, tendo que viver para sempre nesta floresta. Em busca de encontrar o meio de sair desta floresta, ele conhece outro humano que vivia neste local, onde ele decide ensiná-lo o caminho da espada. Após alguns anos passando por intensos treinamentos, ele ficou muito mais forte, dominando a espada completamente. Após isso ele parte para o mundo dos humanos em busca de encontrar as verdadeiras pessoas malignas, mas desta vez ele não será mais a caça e sim o caçador. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, um assalariado comum que gostava bastante de ler suas novelas de artes marciais. Ele tinha chegado em uma parte bastante importante, mas teve que parar para ir para uma festa de boas-vindas dos novatos do seu trabalho. Com isso ele estava bastante animado para chegar em casa para descobrir o que iria acontecer. Porém, para sua surpresa, após voltar para sua casa e começar a ler as páginas, ficaram todas em brancas sem nada escrito, bem no momento que seria decidido se o protagonista iria morrer ou não. Bastante irritado, ele decide que não iria mais ler essa obra e foi dormir, mas após abrir seus olhos novamente ele percebe que foi parar em outro local, onde rapidamente leva um soco em seu rosto. Ele não estava entendendo nada inicialmente e ele acredita que tudo é apenas um sonho, porém a dor que sentiu com o soco foi muito forte. Logo em seguida sua cabeça começa a doer, onde várias lembranças começam a vir à sua mente, mas não eram suas memórias, era de um pirralho arrogante mimado de uma família nobre, e ele estava sendo espancado por uma pessoa conhecida como Mike, e é quando ele descobre que tinha vindo parar no corpo de um artista marcial, um figurante da história que ele estava lendo, onde neste momento ele seria morto pelo protagonista. Na verdade ele ficaria vivo, apenas sua perna que seria cortada, onde isso é praticamente ser morto para um artista marcial. Como ele sabia tudo sobre o protagonista, ele decide mudar as ações do figurante em que ele veio parar, para assim não ser ferido mesmo que seja humilhado. E por sorte a personalidade do protagonista era igual à novel, conseguindo sair sem ser ferido. E agora no corpo de Myung, um figurante de uma novel, ele vai ter que escrever uma nova história onde com todo o seu conhecimento dessa história, ele vai usar ao seu favor para assim se tornar mais forte e com isso ser o novo protagonista. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Kim, onde ele foi o primeiro caçador a se tornar Rank 3S em todo o mundo, conseguindo chegar ao topo. Ele estava prestes a entrar em uma nova dungeon com seu grupo. Foi a primeira vez que mandaram ele para uma missão em um longo tempo. Mesmo ele não comentando isso a ninguém, a entrada estava cheia de repórteres no local fazendo perguntas. Por causa disso ele dará uma resposta a todos que lhe agradam. Porém uma certa pessoa na multidão fala sobre um incidente de agressão contra um faxineiro, que são apenas pessoas comuns que limpam as dungeons. A pessoa fala que Kim o agrediu jogando o faxineiro na parede, mesmo ele sendo bastante velho. Logo após isso todos os repórteres ficam comentando. Kim apenas fala que é um rumor desagradável e entra na dungeon bastante irritado. Nesse mundo existe uma associação que foi construída para proteger o país e os civis das dungeons e dos monstros que aparecem. Eles têm membros talentosos com habilidades sobrenaturais. Eles criaram 4 grupos. O grupo de elite deles são os caçadores, com porcentagem de 100% de sucesso nas dungeons, com membros de mais alto rank do país, e como líder era Kim. Mas após aquele rumor a internet se virou contra ele, onde mesmo após anos de grandes conquistas, foram todas jogadas no lixo, e para piorar acabam criando uma armadilha para matá-lo, mesmo decidindo revidar. Após ver que eles estavam usando armas que são especiais para lutar contra monstros, ele descobre que isso foi planejado por pessoas grandes. Ele decide apenas se render, porém para sua surpresa, após sua morte ele ganha uma habilidade secreta chamada de karma, e após isso ele é mandado para o passado com um novo emprego de acordo com seu karma da sua vida passada. Com isso ele é designado para o grupo de limpeza de dungeons, mas desta vez ele vai ser diferente, pois não vai limpar apenas dungeons, ele vai limpar os caçadores problemáticos e até mesmo seus colegas. Mas para conseguir liberar suas habilidades, ele vai ter que trabalhar como limpador de dungeons.